essa situação. Então, para começar aqui a conversa sobre estequiometria ou cálculo estequiométrico. Qual é que é muita sombra aí no caderno? Vocês estão conseguindo ver o caderno? Tá dando para ver, sim. Dá para ver? Não, beleza. Qual é que é o princípio básico da estequiometria? A primeira coisa, princípio 1, é ter uma equação química balanceada. Então, um princípio. A equação química, um processo químico, ele deve ser descrito por uma equação química. Essa equação química, necessariamente, ela tem que estar balanceada. Por quê? Se ela não estiver balanceada, você não tem como fazer nenhum cálculo. Nada, né? Todo cálculo já vai dar errado se ela não estiver balanceada. O segundo passo é que a proporção estequiométrica, ou seja, os coeficientes, estou falando desses termos, é como se vocês todos tivessem domínio pleno disso. Eu preciso, por outro lado, dizer que a maior parte das pessoas que estudam, que fazem o ensino médio, não tem o domínio pleno dessas informações. Eu vou falar como se fosse tratar a iniciantes do assunto, como se estivesse apresentando o tema a alguém. E espero não ser enfadonho, redundante ao dizer essas coisas que eu vou falar aqui na sequência com vocês. Ou vou dar uma navegada aqui pelo material para poder reafirmar algumas situações. A proporção estequiométrica dos coeficientes equivale a proporção estequiométrica, né, a proporção em mols. Quando você não sabe alguma coisa, você deve perguntar. Porque nós, professores, nós temos que partir nesse mundo aqui de atividade remota. É isso, dizer algumas coisas para a exposição do conteúdo, e tem que ser precisa que a pessoa saiba o que está falando, né? E aqui eu vou falar uma situação. O que é um mol? O mol é um pacote que significa 602 sextilhões. Um mol vale 602 sextilhões. Mol é a mesma coisa que molécula? Não. Mol é a mesma coisa que 602 sextilhões. Molécula e mol são parecidos? Não. Só o começo da palavra molécula começa com mol, até porque a palavra mol ela tem origem latina para dizer monte. Um monte de pedras que impedia o mar de avançar sobre as cidades. Então, o mol, um pacote, um monte, um amontoado. Assim, eu escrevo, por exemplo, N2H4. Tem uma reação química tal que produza
N2 mais H2. O balanceamento geralmente é fornecido para vocês. Se não for fornecido, a gente tem que sofrer um pouquinho mais para tentar dar conta. Mas esses números, eles nos dizem a proporção em mols. Um mol de N2H4 produz 1 mol de N2, 2 mols de H2. Só para constar, nunca a gente pode mexer nas fórmulas das substâncias. Nossa tarefa é mexer com os coeficientes. É aqui que nós mexemos, aqui a gente coloca os valores. Muitas vezes vão aparecer para vocês reações típicas, as reações de combustão, por exemplo. Reação típica com reação de combustão, eu tenho que dar uma dica para vocês, não posso fugir dessa dica, é colocar o número 1. Eu não coloco o número 1, não gosto de colocar. Fica à vontade, não precisa. Eu, particularmente, gosto de colocar o número 1 em todos os lugares para poder reafirmar a importância desse valor numérico. O número 1, a molécula de propano. A quantidade de carbonos tem aqui 3 carbonos. Então, vai formar 3 de CO2. A quantidade de hidrogênios, 8 hidrogênios. Com 8 hidrogênios, dá para fazer 4 águas. 6 Os mais 4 Os. Deu lá 5 de H2O. Perdão, 5 de O2. Ou seja, a proporção aqui é 1 mol para 5 mol para 3 mol para 4 mol. É estranho falar 4 mol e não 4 mols. Não há necessidade de usar plural. Até porque o plural de mol é moles. Então, se vocês se depararem com esse tipo de informação, fiquem ligados. Feito isso, você tem o primeiro caminho da estequiometria. Aqui, o material do SAS nos apresenta algumas coisas. Aqui no caso, 3 de H2 reage com 1 de H2, produzir 2 de NH3. Dado de partida, 3 mol de H2 reage com 1 mol de N2 e produz 2 mols de NH3. Isso é o princípio, é a base da conversa. Quem está começando o cálculo estequiométrico, escrever essa proporção aqui, ó, a proporção no número de moléculas, a proporção mássica e a proporção volumétrica é sempre interessante. A gente consulta a tabela periódica, as tabelas periódicas são fornecidas nos vestibulares. Quando não houver o fornecimento da tabela periódica, certamente haverá o fornecimento da massa específica, ou perdão, da massa molar de cada molécula ou de cada elemento, a gente poder construir
ou para poder calcular, na verdade, né, a massa da molécula. E aqui uma informação também da questão volumétrica. Importante ressaltar, está descrito aqui, ó, bem pequenininho aqui, a proporção volumétrica só se aplica a coisas gasosas. Isso é a essência da conversa. Só e somente coisas gasosas. Nessa linha, eu já vou verificar o que ele está apresentando aqui, por exemplo, nessa coisa de falar em reações sucessivas. Reação sucessiva é quando uma reação leva a outra, e a outra leva a outra, e assim por diante. Esse tipo de procedimento é comum, mas não deve ser assim a base da nossa conversa. Eu vou preparar, falei para o pessoal na terça-feira que participou da aula, uma aula de aprofundamento que a gente está fazendo na sexta-feira da tarde. Vai deixar pronto uma listagem de exercícios do caderno 3. Vai entrar já caderno 4 para vocês que estão no curso pré-vestibular, no curso noturno. Muito provavelmente vão aparecer questões aí da UEL, da Federal do Paraná, do IPG, da UEM, e dos vestibulares aqui de São Paulo, que são mais... cobram mais essas coisas aí. Então, vou lançar no ar aí essa lista e vai aparecer o cálculo estequiométrico junto dessa lista aí para vocês poderem se deliciar na sequência. Vão ver que essa condição aqui, reações sucessivas, não é a regra. A regra é trabalhar com reações únicas, não trabalhar com as sucessivas. Então, fica a dica aí. Então, quando a gente trabalha com reações sucessivas, há uma situação de a equação global. Então, o material aqui traz várias possibilidades de destaque para isso. E hoje eu não quero nem discutir com vocês reações com reagentes em excesso, apesar que eu vou deixar disponível um vídeo que eu gravei na aula de manhã hoje com o pessoal do cursinho matutino, e fala aí do excesso de reagente, a questão de rendimento, umas coisas para aprofundar. Eu preciso discutir por hora o cálculo estequiométrico mais fundamental com vocês. Aí, se porventura aparecer alguma coisa de reagente limitante ou reagente em excesso nas alternativas, tá? Alguma coisa, falo, ó, vamos deixar isso para um outro momento, ou pelo menos vamos fazer as coisas mais pontuais. Há muito de raciocínio lógico por trás do cálculo estequiométrico. Não tem um modelinho, faz assim que dá certo sempre. O cálculo estequiométrico é a percepção de como é que as coisas desenrolam na química real. Química de fato, muito bacana fazer o cálculo estequiométrico em cima dela aí. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma
pergunta, apontar algo. Tu vai entender o silêncio como não. Segue o jogo. Eu vou lá pensar no exercício número 1. E a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Muito longe. Escrever isso aqui, ó. 5 mol para 2 mol para 3 mol para 5 mol para 2 mol para 1 mol para 8 mols. Simplesmente a leitura, uma questão do Enem, está trazendo para vocês. Nem li o exercício, só que eu já, ó, toda vez que eu vejo um exercício, eu falo, uma proporção em mols está contada aqui. Eu vou ler o exercício, vou tentar decifrar o que ele traz. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas e oxidantes, como permanganato de potássio, esse óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. 5 de água oxigenada reage com 2 de permanganato de potássio, reage com 3 de ácido sulfúrico para produzir 5 de O2, 2 de sulfato de manganês 2, 1 de sulfato de potássio e 8 de água. Proporcionalidade. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução de concentração 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, é igual a. Então, ele quer que você relacione a quantidade de KMnO4 em função do H2O2. O que é que eu tenho? Eu tenho 2 para 5. 2 mol para 5 mol. Isso é o dado. É o que a equação me conta. É estequiometria. Isso é estequiometria. Ele quer saber quanto de permanganato de potássio reage com uma certa quantidade de água oxigenada. E fala que 0,1 mol por litro do H2O2 vezes, não nem fazer vezes por litro. Quer dizer, 1 litro disso em 0,1 mol. Ele vai trabalhar com 20 mililitros. Então, quantos mols? Matematicando, vai ver que vai dar 2 vezes 10 menos 3 mol. A pergunta é:
2 vezes 10 menos 3 mol, quanto que precisa de permanganato de potássio? Vamos descobrir quanto vale isso aqui? Vou chamar de Y agora, como eu chamei de X ali. Cinco y, 2 vezes 2, vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 4 vezes 10 a menos 3. Sobre 5. 0,8 vezes 10 a menos 3. Ou 8 vezes 10 a menos 4 mol, a quantidade necessária. De acordo? Boa? Ô, professor, Pois não. depois que você terminar a aula, você pode mandar foto dos cálculos? É que tá meio ruim de enxergar, tá longe. Meio longe, né? Eu É porque mando. você tá compartilhando a tela, daí eu não consigo clicar para deixar o seu caderno como Deixa tela eu ver inicial. uma coisa aqui. Deixa eu fechar a tela para deixar o caderno, você dar um pin no caderno aí. Tá bom. Vê se melhora. Só endireitar aqui. Agora deu certo. Certo? Então, na próxima eu faço isso de novo, certo? Vou voltar. Tá bom, muito obrigada. Valeu pela dica aí, certo? Você pode colocar a folha anterior para me tirar print também, prof? Sim. Só esperar focar um pouquinho. Vou tirar aqui. Esse fica mais próximo. Muito obrigada. Certo aí? Vamos lá. Agora sim, né? Então, vamos lá. Continuando. Olha aí essa questão de número 2. Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis. A queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono. A massa molar igual a 44 gramas por mol. 3 dos mais promissores são o hidrogênio, o etanol e o metano. Então, eu particularmente já vejo uma coisa aqui, ó. Reconhecer que esse é o hidrogênio, reconhecer que esse é o metano, reconhecer que este é o etanol. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera determinada quantidade de calor, que estão apresentadas na tabela a seguir. 2,1646. Considere que foram queimadas massas, independentemente desses 3 combustíveis, de forma tal que cada queima, ou em cada queima, foram liberados 5.400 quilojoules. O combustível mais econômico, ou seja, teve a menor massa consumida, o combustível mais poluente,
aquele que produziu maior massa de dióxido de carbono foram, respectivamente. Não vacilem. Perdão. Perdão. Não vacilem numa situação. O hidrogênio, a queima do hidrogênio, não se forma dióxido de carbono. O hidrogênio é um combustível muito promissor, ou muito interessante, porque a queima do hidrogênio gera água e não gás carbônico. Os outros combustíveis geram gás carbônico, só hidrogênio que não gera gás carbônico. Então, felizmente aqui o exercício não colocou nenhuma dessas possibilidades. E você, aluninho, aluninha, mais ligada ou mais ligado, perceba que todos os valores das massas aqui eles são diferentes. Ou seja, a hora que você determinar a massa, você vai cravar o exercício. Eu vou fazer o cálculo seguinte, que é para sacar qual é o valor do gás carbônico produzido, só para dar uma treinada com vocês na parte aí da estequiometria, do desenvolvimento dos cálculos. Ok? Vou dizer aqui, ó. 2 gramas de H2, 270 quilojoules. Qual massa de H2 para 5.400 joules? Quem é do rolê já consegue, por exemplo, fazer as separações aqui e chegar num valor numérico mais contundente. Só vou dar uma proposta para vocês, porque na prova ainda não está liberado a calculadora, né? 270 por 5.400, 27 é metade de 54. Então, vai dar 1 para 20. Quem fez a conta vai encontrar 40 gramas de H2. Fiz a primeira conta e já é um valor real. Vamos ver o outro. O metano. Aqui para o hidrogênio. O metano. 16 gramas de metano a 900 quilojoules. Qual a massa de metano para 5.400? Na tabuada do 9 tem 54? Tem. 54, 1 para 6. Então, a massa de metano é igual a 96 gramas. Porra, também tem esse valor aqui. Então, não foi para fazer a primeira conta para responder o exercício, né? Fica ligeiro. Vou fazer a última conta, em que ele me diz que 46 gramas de etanol a 1.350 quilojoules. Qual a massa de etanol para 5.400 quilojoules? A massa de etanol
4 vai dar 184 gramas. Só para o etanol que não tem. Então, nessa ou nessa. Não é nada. Mentira minha. Aqui era não é do etanol isso aqui? Isso aqui deixa errado o exercício, porque trata de metano, 96 gramas de metano. O exercício está gabaritado. A letra B de Bosque. Vou reafirmar aqui, só para poder mostrar para vocês a massa de gás carbônico produzido, vou acessar o compartilhamento para o pessoal que está tirando as fotinhos poder fazê-lo com mais propriedade aí. Vou aproximar um pouco mais. Vamos ver. Esse é legal a imagem agora, né? Ficou bom sim, professor? Maravilha. Então, eu vou demonstrar agora com... Não virou a questão da quantidade de gás carbônico, só para reafirmar o exercício ali. Gente, se porventura acabar a nossa conexão, eu vou estar dizendo tchau para vocês, certo? Então, para vocês pensarem um pouco aí, certo? Não adianta. Nessa parte do cálculo, assim que possível, eu chamo vocês para mais um desses encontros aqui do presencial, na medida do possível aqui. Então, como eu disse, o hidrogênio não gera gás carbônico. O etanol, C2H6O mais O2, forma CO2 mais água. Sempre assim? Sim, sempre assim. A gente fala que é a combustão completa. 2 carbonos e 6 hidrogênios, 3 de O2. 1 mol, 3 mol, 2 mol, 3 mol. 2 mol de CO2 significa 88 gramas. 1 mol de metanol, 46 gramas. A conta que eu havia feito lá atrás, nós chegamos a 184 gramas de etanol. Com 184 gramas de etanol, qual é a massa de CO2 que será produzida? Fazendo aqui uma regrinha de 3, 86 por 184, 1/4. Que não tiver tranquilidade para fazer as simplificações, não precisa. A massa de CO2 será 4 vezes 88, dando 352 gramas de CO2 produzidos pelo etanol. Vou tentar fazer no metano. CH4 mais O2, CO2 mais água,
2, 1, 2, 1 mol. Produz 1 mol, é o que me interessa. 16 gramas, produz 44 gramas. Nós havíamos gasto lá de etanol, perdão, de metano, 96 gramas. Aqui, um X. Esse X vai ser